Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre teologia de berçário. Você já ouviu falar sobre isso? E eu vou explicar nesse vídeo por que é importante para nós sabermos sobre esse termo, teologia de berçário. Teologia de berçário é estudado no bacharel de teologia e ela traz a seguinte perspectiva. Que a teologia de berçário ela é focada na experiência. Todos nós que tivemos um encontro com Deus, tivemos experiências e temos experiências com Deus diariamente. Só que as experiências, elas são pessoais. E cada experiência, ela tem o seu contexto e tem um propósito específico de Deus. Então, na teologia de berçários, eles vão focar no sentido que nós, como cristãos, não podemos ter uma vida baseada na experiência. Você já ouviu alguém dizer para você: aconteceu comigo, vai acontecer com você também? Deus fez comigo, vai fazer com você também? E nem sempre é assim. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais nesse vídeo. O nosso testemunho não é o evangelho. Não devemos confundir os nossos testemunhos pessoais com o evangelho. Em qual sentido, Márcia? As nossas experiências de fé não é o evangelho. O evangelho é a palavra de Deus e a história de Deus e o que nós vamos fazer dentro da missão de Deus, como participantes dessa missão. Então, as nossas experiências pessoais não podem ser uma doutrina. Elas são uma experiência que solidifica a nossa fé. E hoje nós vivemos em um contexto onde as pessoas muitas das vezes vão seguindo experiências e não o evangelho. Então nós precisamos ter uma vida pautada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é inerrante. A palavra de Deus é suficiente para sustentar a nossa fé. Nós, como seres humanos, temos experiências e às vezes até esquecemos. Ou às vezes aquela experiência não faz mais sentido para o momento que a gente está vivendo. Então a gente tende muitas das vezes a ser inconstante, né? Quantas pessoas foram curadas e isso não faz sentido mais hoje, tiveram uma experiência sobrenatural e isso hoje não faz sentido. Então, é a palavra de Deus que tem que sustentar a nossa caminhada de fé. E eu queria trazer aqui alguns exemplos de teologia de berçário. Lembra da frase que eu falei? Deus fez comigo e vai fazer com você também? Nem sempre isso acontece. Quantas pessoas Jesus não curou? E quantas pessoas Jesus curou na caminhada? Sabe, o próprio Paulo, ele pediu para ser curado, ele orou 3 vezes. E o que Jesus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, entre vários outros exemplos na Bíblia, então Deus vai fazer com todo mundo? Não, mas a graça dele é suficiente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa história. Deus fez comigo, vai fazer com você também. Deus tem um propósito individual e coletivo para cada um de nós. E ele vai fazer, nem sempre vai ser igual, às vezes ele vai fazer diferente para cumprir o propósito dele. Então, nós devemos tomar muito cuidado. As nossas experiências de fé não é o evangelho. Apesar de trazer edificação, apesar de alimentar a nossa fé, apesar de muitas das vezes alimentar a esperança no outro, mas ela não é o evangelho. O evangelho é as escrituras. E Jesus disse: vocês erram porque vocês não examinam as escrituras, porque nela contém o poder de Deus, as verdades eternas. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês de teologia de berçário. Coloca o copo d'água na frente da televisão e bebe essa água ungida que você vai ser curado. A pessoa vai lá, bebe essa água ungida e começa a falar para as pessoas: olha, coloca o copo aí e toma a água ungida que você vai ser curado. E de fato, algumas pessoas são curadas. Não porque a água está ungida, mas pela sua fé. Isso acontece, eu não estou dizendo que não acontece. Mas isso não é embasamento de fé. Isso não sustenta a nossa fé. A nossa fé precisa estar pautada nas escrituras. Porque experiências passam, mas a palavra de Deus
permanece para sempre. Outro exemplo de teologia de berçário: passa o óleo ungido que você vai ser curado, e de fato cura. Eu não estou dizendo que não cura, mas nem sempre a outra pessoa vai fazer isso e vai ser curada, porque Deus tem um propósito diferente para cada um de nós. Então nós precisamos crescer na fé, ter maturidade na fé. Paulo vai dizer assim: vocês ainda estão bebendo leite, era para vocês estarem ensinando. Então, esse vídeo, ele é uma reflexão. Aonde você está colocando a sua fé? Nas experiências dos outros? Naquilo que os outros estão te dizendo? Ou até mesmo nas suas próprios achismos? Ou você está pautando a sua vida na palavra de Deus, que é inerrante, que é verdadeira? Então, eu deixo aqui essa palavra para você. Espero que você reflita sobre ela e que você volte os seus olhos para as Escrituras, porque nela contém os segredos da vida eterna, tá bom? E se você tiver mais interesse sobre saber sobre esse vídeo, teologia de berçário, deixa aí nos comentários, me diga se você gostou, se fez sentido, tá bom? Um abraço, Márcia Rosa.